Yo, Geeks, tudo isso? Mais um episódio de Jujutsu Kaisen, mais uma problemática aqui sobre as pessoas não estarem interpretando bem Shota Goshozono, que é ali o diretor e também... Não, ele não foi o diretor do último episódio, mas ele é o diretor da temporada, né? Aquele cara que tá sendo responsável por toda a temporada e muita gente não está entendendo alguns conceitos, principalmente do que eu falei no meu react. Bom, a gente observa normalmente numa animação duas camadas bem interessantes, que é a animação que tem um Ctrl+C, Ctrl+V do mangá e o animador, o diretor, que ele tem liberdade para trabalhar naquilo que ele achar melhor. Ou seja, é um diretor super criativo, um diretor que tem espontaneidade, um cara que tá sempre olhando aquém, tá olhando além ali das expectativas. Ele não está preso apenas no papel do mangá. Ele olha para uma cena e consegue conceber várias ideias, vários pontos de vista e executar aquilo que, na visão dele, é a melhor coisa para ser trabalhado dessa forma. Nós tivemos um último episódio de Jujutsu Kaisen, que ele foi bem problemático, que foi o episódio da Maki. Não por causa da animação, não por causa da trilha sonora, pelo menos na minha concepção, mas sim por causa do time. Nós falamos aqui do ritmo do episódio, que ele foi completamente corrido e ele foi pro zaralho. Agora, nós temos um outro problema, que é o problema da animação da cena final. Eu vou falar pra vocês que eu gostei dessa cena, gostei pra caramba. Eu comentei com vocês que eu curti, mas eu vou falar também o ponto específico que eu não gostei e que pode ter feito até mesmo a minha concepção da cena ficar algo assim que eu... perdeu a linha, sabe? Podia ser algo muito bom, podia ser algo ali extraordinário, mas mais uma vez ele perde a linha, né? O Goshozono, ele acaba perdendo ali a linha em uma situação bem fina que faz degringolar ali numa situação como a gente tá discutindo, né? Não se trata de uma comparação com a terceira temporada de One Punch Man. A gente tá discutindo décimos aqui em questão de algo que dá pra beirar a perfeição, mas ele não consegue por causa de algumas coisas que faltava ali. Pra quem acompanhou meu react, sabe que eu fiquei falando pra caramba de coisas sobre como o Gosso tem realmente essa visão extraordinária como um diretor, como um animador. Não é de hoje que eu falo sobre isso, o pessoal da Sakuga One também traz comentários fantásticos sobre ele e ele realmente é um animador, é um diretor extraordinário. Nós temos uma cena que é muito legal durante o episódio e eu comentei sobre isso. Eu falei durante 5 minutos de quanto essa cena é extraordinário. Nós temos dois personagens completamente diferentes, o Fushiguro e o Itadori, e quis o destino que eles se tornassem amigos. Fora que o Yuji, ele tá fazendo de tudo para que o Sukuna não vá para dentro ou para que o Sukuna não faça algo que ele esteja pensando com o Megumi, e ao mesmo tempo o Megumi é o personagem que fez de tudo para que o Itadori não fosse executado. Só que o Yuji, ele tem um sol dentro de si e o Fushiguro tem uma lua, ele tem a noite dentro de si. E é muito legal que ao longo de toda a conversa, e Jujutsu Kaisen tem muito disso, é uma trama muito densa às vezes, muito diálogo, muita conversa, a gente até comparava às vezes com Hunter x Hunter, o diretor ele pega isso e transforma em algo mais dinâmico. Essa cena do Fushiguro conversando com o Itadori, do Itadori entendendo mais sobre o Hakari, sobre a Kirara, sobre outras questões ali, sobre o clube da luta, o que ele deveria fazer, o que não deveria fazer. Essa cena é extraordinária, porque o Itadori, ele está do lado do sol, ele está do lado do penhasco. Isso tem significados absurdos. O Itadori é aquele que se arrisca, é aquele que está à mercê da situação, é aquele que está na luz, é aquele que está aberto a novas ideias, a novas perspectivas. Já o Fushiguro, ele tá retraído, ele tá na sombra, ele tá do lado ali da montanha, ele tá no lugar seguro, ele não aposta, ele apenas age no seguro. Isso é de uma situação tão absurda na animação que você fica pensando, caraca, como que o
cara chegou nessa ideia? Como que ele conseguiu ter essa concepção? Fora as partes em que o Itadori tá caminhando e ele vai batendo ali no metal, ele vai meio que fazendo ali alguns barulhos, e é muito a cara do Yuji fazer coisas assim. E a gente começa a perceber que o diretor, ele entende sobre os personagens. Não é só alguém que está adaptando o mangá, ele é alguém que é fã de Jujutsu Kaisen, o que normalmente a gente observa que alguns tradutores da Manga Plus, pessoalmente da obra principal, não eram tão fãs assim da trama. Mas o Gozo, ele acabou se tornando, o Gozo acabou se tornando fã. Ele se tornou fã de Jujutsu e ele passa a entender os personagens de acordo ali com o tratamento que o próprio Gege Akutami também passa esses detalhes para ele. Então há um trabalhar aqui interessante, há uma cena bem legal e não tem como deixar de falar que o cara é um gênio. Ele é um gênio trabalhando essas concepções, esses detalhes e ao mesmo tempo aplicando os melhores momentos ali pra trama, envolvendo assim os personagens para o grande plot. Nós então temos uma cena animal também, envolvendo a batalha do panda com o Itadori. Dá pra ver que os animadores estão se divertindo, eles estão gostando daquilo que está sendo trabalhado, daquele momento que está sendo idealizado, tudo aquilo acontecendo. A cena do Itadori lutando contra o panda tem uma animação absurda. O Itadori vai pra um lado, vai pro outro, tal. O Itadori começa a socar o panda, mas é tudo uma brincadeira. É quase se fosse ali uma encenação. Falei até mesmo que parecia uma luta de WWE, que tem encenações, mas também pode levar a questões de se machucar, como o panda se joga pra trás, atinge ali o pilar e fica atuando, né? E Yuji pensa que ele é um péssimo ator, até o momento em que o Itadori vai conversar com Hakari. Ele é convidado ali para conversar com Kinji e desta forma vemos um dos melhores momentos da animação, mas que na minha opinião excedeu um pouco. Vamos lá, nós então observamos o Itadori indo conversar com o Kinji. Nesse momento, nós passamos a ser cúmplice dos dois. É muito interessante isso, porque o Gozo, ele pega a cena, e isso é genial, ele pega a cena, ele para a cena na porta, como se nós estivéssemos na porta vendo a conversa dos dois. O nosso ponto de vista, nossa perspectiva, nós estamos acompanhando, estamos nos tornando cúmplice daquela negociação e isso é extraordinário. Nós temos 3 minutos de um plano sequência absurdo, feito em rotoscopia. Só para vocês terem uma ideia, tem muita gente que não entendeu quando eu disse que o Gozo, ele é inimigo do simples. Ele não consegue fazer o simples. Na cabeça dele é impossível ele pegar um quadro de mangá e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do mangá para animação. Se ele tentar fazer isso, eu acho que a cabeça dele explode. Que bom pra nós, né? Que bom pra nós. Às vezes sim, às vezes não, mas a arte acaba ganhando em cima disso. Mas de fato, ele é o inimigo. Ele é o inimigo do simples. A LP tem de extraordinário nessa cena. Primeiro que é um plano sequência. Se é um plano sequência, não tem interrupção na animação. Não muda-se o ângulo, não se muda ali aquela cena. E normalmente plano sequência, ele é utilizado, ele acaba sendo utilizado para dar uma tensão ou para gerar um dinamismo maior na cena. Isso é utilizado em vários filmes. Tem vários planos sequência que são incríveis. Por exemplo, o filme 1917, ele é filmado todo em plano sequência? Não, ele é filmado ali de uma forma, só que a sua montagem parece que ele é todo feito em plano sequência. Não existe um corte, não existe um momento de um corte, você não consegue perceber o momento que o corte acontece. E essa cena nós temos quase 3 minutos de plano sequência. Gente, é praticamente algo, não vou dizer impossível, mas é algo extraordinário quando alguém consegue fazer isso. E além disso tudo, a cena usada aqui é a rotoscopia. Se eu não estiver enganado, o Gozo e o diretor aqui desse episódio, os dois juntos gravaram essa cena, os dois gravaram, ou seja, eles fizeram toda a cena de uma forma de um plano sequência, eles ensaiaram as cenas, eles ensaiaram os movimentos, fizeram
toda uma atuação, usaram os seus corpos para gerar a animação e gerar aquilo lá que foi aplicado no episódio. Não é uma técnica simples, gente. É uma técnica extremamente complexa, porque os caras têm que atuar. A pessoa precisa atuar. Ah, LP, mas é simplesmente pegar a base ali do corpo e fazer a animação. Mas você... Mas você... Tô brincando, né? Isso não é argumento, é argumento idiota. Mas o fato é que é uma pedrada absurda. É uma parada realmente, assim, extraordinária que o Gosto fez. Só que, como eu comentei, ele vai lá e perde a linha. Eu falei pra vocês no episódio passado que nós tivemos um dos episódios mais absurdos em quesito de animação. Eu já tinha falado pra vocês sobre isso na animação de One Punch Man. O episódio 5 de One Punch Man, ele foi bem animado em seu devido grau, em seu devido ponto. Só que, como eu disse pra vocês, os storyboards da terceira temporada de One Punch Man são porcos, porque são simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V do mangá. Eu sou um tipo de pessoa que eu prefiro uma criatividade maior para o diretor. Gosto do que o Gozo fez na rotoscopia, nessa animação e dessa abordagem diferente. Só que nós estamos acompanhando um mangá shonen. Nós estamos acompanhando um mangá de porrada, sabe? É uma porradaria. É uma coisa que vai gerar ali uma porradaria. E no episódio passado, se nós tivemos ali o 10º ou os 2 décimos que faltou para conseguir gerar o 10, nesse episódio, que no caso aqui, né, seria o ritmo, a falta de ritmo no episódio que deu essa falta desses 2 décimos, nesse episódio foi que o Gosso foi até o final com a rotoscopia. E eu acho que aqui ele perdeu a linha. É uma cena realmente absurda, é uma cena incrível, mas a partir do momento em que o Kinji vai atacar o Itadori, a cena tinha que cortar. A cena deveria simplesmente cortar para tentar algo próximo, não vou dizer igual ao mangá, mas focar na ação. Sabe onde a gente teve isso? Nós tivemos isso na animação de One Piece, e eu falei sobre isso. Teve gente falando que, LP, você só fala mal da animação de Jujutsu, mas você não fala mal da animação de One Piece. Caraca, você criticar um ponto da animação é falar mal. E eu já falei aqui, já comentei. Nós tivemos um episódio de Egghead que era a pior animação de One Piece desde a saga de Wano. E deste episódio nós tivemos ali aquele grande momento, aquele ápice de tudo, que era a Bonnie vendo ali o Luffy transformado, ela vendo Nika, e foi adaptado de uma forma muito, mas muito ruim. Só que no começo do outro episódio, nós tivemos uma animação focada pro épico. E aí foi o que eu falei. O episódio, ele é adaptado para a gente sentir a melancolia. E não é essa a intenção. Aquela cena não é para sentir melancolia. Era para sentir o épico. Nika está ali, finalmente. Era para sentir o épico, o alívio. Nika estava ali, finalmente, para Bonnie. E no outro episódio, o que aconteceu? Teve essa mudança de atmosfera. Foi por causa ali de que eu falei? Claro que não. Mas é algo adaptado que foi trazido ali já pensando. Um episódio eles iam terminar com a melancolia e no outro episódio eles iriam começar com o épico. Eu espero sinceramente que o próximo episódio eles voltem um pouquinho nessa cena e a gente tenha algo próximo àquilo que nós tivemos no mangá. Não no sentido de Ctrl+C, Ctrl+V, mas sim focado na ação. Porque na minha visão, a cena em que o Kinji usa as portas, caramba, a pessoa vai ficar olhando, o que é aquilo? O que é essa porta brotando do nada? O que aconteceu aqui? O que rolou? Ah, LP, mas no mangá acontece a mesma coisa. Na cena ficou muito corrida, ficou muito atropelada. Parece até mesmo que em alguns momentos o Itadori passa por dentro ali da porta. E tipo assim, se você não pausa pra ver, você acaba perdendo um pouco a linha. O fato é que Gosso, ele está produzindo uma excelente animação. Mas é como eu digo, os erros que ele comete, parece que ele é um erro que é a paz mundial, é pra acabar com a fome. São erros assim que são erros explosivos. Eu tava pensando numa parada que é... Os episódios de Jujutsu tá parecendo aquele time de futebol que joga uma competição. Pegar aí um Real Madrid. Eles jogam ali a Champions League. Eles vão goleando, vão detonando todos os times e tal. Chegam invictos na final. Eles
vão jogar a final e aí eles perdem a final nos pênaltis, sabe? Tipo assim, é um detalhe, mas no final quem é campeão é o outro time. Por mais que o outro time tenha perdido algum jogo, tenha classificado, sei lá, somente pelos pênaltis, a animação, os episódios ali de Jujutsu tá aparecendo essa ideia. Ah, LP, mas então você merece a animação da terceira temporada de One Punch Man. Não, eu passei mais da metade desse episódio elogiando o Gosso. Eu acho que o Gosso, ele é um diretor bom pra zaralho, ele é um diretor excelente pra Jujutsu, mas ele perde um pouco a mão, ele tá perdendo um pouco a linha em tentar fazer a arte e ao mesmo tempo focar na porradaria. No episódio passado nós tivemos uma excelente porradaria, mas como eu disse, perdemos o time, perdemos ali o ritmo. Agora nós tivemos ali uma porradaria, mas tipo, não foi, né? Acabou ficando algo assim, mais ou menos. Eu espero que no próximo episódio a gente comece o próximo episódio focado na luta pra valer mesmo, porque aí sim, aí a gente volta a cena tendo um outro ângulo, uma nova perspectiva e os dois ângulos se complementam. Foi um episódio ruim? Não. Foi um episódio que eu gostei. Ele pra mim é quase perfeito novamente. Daria uma nota 9.8, 9.9 fácil. A cena da rotoscopia é inacreditável. Só que mais uma vez ele passa da linha. Ele acaba passando da linha. Eu acho que o Gosto precisa de alguém do lado dele pra tentar mensurar e falar, olha, cara, você pode vir até aqui. Venha até aqui porque aqui é o suficiente. Venha até aqui porque aqui vai ser top. E se preparem, porque se ele tá fazendo isso na batalha nos capítulos atuais, eu fico até pensando no que ele vai fazer na batalha do Sukuna contra o Gojo. O que ele vai aprontar na cena do corte do capítulo 236. Eu já me prepararia ali pra essa quebra de expectativa.